Olá, então, desde logo já vou pedindo desculpas por qualquer barulho que vocês ouçam durante esse vídeo, porque tá com barulho de obra aqui de novo, e, enfim, complicado esse prédio. Mas enfim, já fiz vídeos aqui nesse canal a respeito da guerra da Rússia na Ucrânia, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia. E também, né, os desdobramentos acerca da crise energética, né, que tá assolando a Europa, né, que está derrubando a Europa toda, né, com preços lá em cima, preços altíssimos, né. E como sempre é o povo que vai pagar a conta. Eu achei uma notícia interessante aqui, porque o gás dos Estados Unidos não vai resolver a crise energética da Europa. Bom, os Estados Unidos é assim, como eles funcionam? Eles vendem a guerra e depois eles tentam promover a cura, né? E eles se favorecem muito. Na verdade, toda essa questão da crise energética, né, o boicote à Rússia e etc., favorece muito os Estados Unidos porque eles são um grande produtor de energia, querendo ou não. E é um país enorme, com muitas reservas de petróleo. Só que aqui, ó, guerra na Ucrânia provocou boom na exportação de gás liquefeito produzido nos Estados Unidos, mas gargalos impedem que o país compense a perda do fornecimento da Rússia. Lógico, a Rússia é um grande fornecedor de energia, né? Além disso, metas climáticas ficaram em segundo plano. Lógico, né? Vai fazer o quê? Você vai produzir energia de algum jeito. Ou você faz produção de energia via energia nuclear, ou a solar ainda não compensa, porque é uma energia muito cara pelo pouco que é produzido. Obviamente, quem não faz parte do Estado e tem energia solar, compensa, porque você está produzindo uma energia que não é o Estado que está te fornecendo. Então já é algo mais positivo. Mas assim, não tendo essas energias, sobra o que? As energias poluentes, teoricamente, né? Poluentes teoricamente, num sentido global, né? Local vai poluir mesmo, mas isso aí é local. Olha lá, enquanto a União Europeia diminuiu suas compras de gás russo em relação à invasão da Ucrânia, a demanda do bloco por gás natural liquefeito vem subindo a níveis jamais vistos. Lógico, né? A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo no mundo. Não tem como você substituir essa produção. Eu já fiz outros vídeos aqui nesse canal também, falando justamente disso, que a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e porque essas sanções vão afetar muito o Ocidente, muitos países europeus, porque não tem como substituir a Rússia, simplesmente não tem como substituir a Rússia, é muita produção e assim, realmente não dá para substituir um país como esse. Só tem que pegar vários outros países e mesmo assim não substitui. Os Estados Unidos agora são o maior exportador mundial de gás natural. Irônico, né? Mas limites políticos, econômicos e técnicos impedem que o país possa correr ao resgate da Europa. Ainda que o setor esteja em plena expansão, a falta de capacidade de exportação continua sendo um gargalo para o abastecimento da Europa e do resto do mundo. Enquanto isso, ambientalistas insistem que o rápido crescimento das exportações de gás natural liquefeito é uma forma destrutiva de lidar com a crise energética e apontam que existem outras soluções que poderiam contemplar o cumprimento das metas climáticas globais. Que vai fazer o quê? Vai gastar muito dinheiro em alguma forma de produção de energia? Não tem como, né? Isso aqui é aquilo. É irônico, porque a proposta de governo do Biden era o quê? Vamos valorizar o meio ambiente. O que o Biden fez? Foda-se o meio ambiente, vamos fazer guerra contra a Rússia. Mas os Estados Unidos sempre foi assim. Os Estados Unidos é assim, eles financiam um lado, dizem que apoiam um lado e dão armas para o outro, né? É sempre assim. Os Estados Unidos compra briga com o país, depois dá arma para o outro país, depois financia o outro país. É assim, os Estados Unidos eles fazem guerra para lucrar. Essa guerra da Ucrânia favoreceu muito sim os Estados Unidos, se você for pensar bem,
politicamente falando, que agora eles podem usar o argumento de que os Estados Unidos tem que ser a polícia do mundo. Tanto a esquerda quanto a direita neocon lá americana concordam que os Estados Unidos tem que ser a polícia do mundo, que é um argumento ridículo. Isso não existe. Não existe isso. Os Estados Unidos é a polícia do mundo. Gente, isso não existe. Os Estados Unidos é o país que mais causa catástrofes quando interfere em outros países. É ridículo. Esse é um caminho arriscado em termos de nossas necessidades energéticas e do nosso clima, afirma não sei das quantas. Eu não vou falar o nome desses caras, eu não vou dar merchan para esses caras. É uma diretora executiva da ONG Campanha do Texas para o Meio Ambiente, sediada nos Estados Unidos. Crise energética na Europa. Os preços do gás natural dispararam desde que Moscou restringiu o fluxo dos gasodutos e a União Europeia passou a agir para diminuir sua dependência do gás russo. Os preços saltaram 25% na semana passada, quando a Rússia anunciou que seu gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha forneceria apenas 20% de sua capacidade normal. Em maio, o país já havia respondido às sanções europeias, interrompendo completamente o fluxo de gás para a Europa através do gasoduto Yamal. Então tem um outro gasoduto que eles interromperam o fluxo completamente. Então são vários são vários gasodutos, né? Então aí você tem essa questão, né? A Rússia faz o que quiser, porque eles produzem muita energia e a Europa não produz tanta energia, né? As nações europeias estão se esforçando para armazenar gás suficiente à medida que o inverno se aproxima. Esse é o problema. Agora ainda está quente. E quando ficar frio? Há receio da imposição de um eventual racionamento. Para o aquecimento de residências de uso pela indústria e empresas, além do temor de que a crise energética possa provocar uma recessão. Já está provocando, né? Só que ainda não está aparecendo nos dados, né? O continente depende do gás natural para o aquecimento doméstico, bem como para a produção de eletricidade e funcionamento da indústria. Por que é aquecimento doméstico? Eu já estive na Europa, e assim, quando está muito frio, lá eles usam aquecedor. Então assim, para aquecer as residências, você precisa de gás natural, precisa de gás. Então é assim, eu fui no sul da Europa, teoricamente é uma região mais quente. Agora, você imagina quem mora na Alemanha, quem mora na França, quem mora na Noruega, na Dinamarca, na Suécia. Esses caras precisam de aquecimento, porque senão os caras podem morrer de frio. Por isso que eu digo, aquecimento global não é ruim, teoricamente, porque o pior seria se fosse resfriamento global, porque aí a temperatura cairia e pessoas morreriam de frio. Você tendo muito frio, você tem menos produção agrícola, né? Você tem menos frio, você tem menos produção agrícola, menos comida produzida. Apesar da esquerda vilanizar a agricultura, o agronegócio, quem produz a comida que eles comem no prato é o agronegócio e a agricultura, os malvadões do agro, né? Vários países estão adotando uma série de iniciativas para ajudar as famílias e as empresas a pagar a conta, como a Alemanha, que está aumentando os subsídios para os serviços públicos de gás, e a França, que anunciou a estatização total da empresa de energia EDF. Vocês acham que isso vai solucionar? Primeira coisa, olha só que absurdo. A Alemanha está aumentando os subsídios para serviços públicos de gás. Não está dando para a família, está dando para o Estado, teoricamente, porque esse é serviço público é o Estado. O imposto na Alemanha, se não me engano, é um dos mais altos do mundo. Olha quem está pagando a conta. E a França estatizou uma empresa de energia. Não sei como foi essa estatização, não dá para eu dizer o que aconteceu, né? Dizem que foi boa, uma estatização foi boa, porque isso vai... Parece que a França vai começar a produzir energia nuclear, e sim, isso é bom, porque, né, energia nuclear é a melhor energia que tem, como eu já comentei em outros vídeos também.
E agora, a estatização nunca é muito bom, porque você tira a empresa da mão de quem realmente está produzindo, né, tá produzindo de forma mais eficiente possível, porque, né, a pessoa tem que cumprir uma meta, porque se é uma empresa privada, ele tem que buscar lucro, então tem que buscar o melhor serviço. Agora o Estado não, o Estado não precisa disso. Estados Unidos ao resgate. Os Estados Unidos solidificaram sua posição como o maior exportador mundial de gás natural no primeiro semestre de 2022, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos. A exportação média diária do país aumentou 12% nos últimos 6 meses, para 11,2 bilhões de pés cúbicos por dia, substituindo a Ásia como o principal exportador de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. O Reino Unido e a União Europeia receberam 71% dessas exportações. Então, substituiu a Ásia como principal exportador, né, de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. O Reino Unido e a União Europeia receberam 71% dessas exportações. E estão pagando mais pelo combustível, lógico. Países como Brasil e Bangladesh não conseguem competir com a Europa na disputa pela compra. Alguns exportadores até quebraram contratos com países em desenvolvimento para redirecionar o combustível para a Europa, obtendo lucros maiores apesar das penalidades. De acordo com Eugene Kim, diretor de pesquisa da consultoria Wood Mackenzie, os Estados Unidos emergiram como um dos únicos fornecedores confiáveis de gás natural liquefeito, consideradas áreas de potencial de crescimento antes da invasão russa na Ucrânia. As indústrias de gás da Austrália e da África Ocidental enfrentaram problemas políticos e econômicos. O Catar e a América do Norte são as únicas áreas que vão crescer no fornecimento de gás natural liquefeito no futuro. Mas os problemas logísticos em ambos os lados do Atlântico estão limitando a capacidade dos Estados Unidos suprirem a demanda europeia. O presidente americano Biden prometeu em março exportar mais gás natural liquefeito para a Europa, mas o setor dos Estados Unidos já está no limite. Além disso, devido à dependência de oleodutos da Rússia, grande parte da Europa carece de infraestrutura de importação suficiente, mesmo que os Estados Unidos se mostrassem capazes de exportar mais gás natural. No curto prazo, as exportações de gás natural a partir dos Estados Unidos devem cair significativamente, devido a uma explosão que danificou, devem cair significativamente devido a uma explosão que danificou em junho o terminal Freeport LNG no Texas, por onde passam 20% do gás exportados pelos Estados Unidos. De qualquer forma, os Estados Unidos não tinham capacidade para abastecer a Europa mesmo antes do incidente na planta do Texas. Antes da explosão do Freeport LNG no início de junho, a exportação de gás natural dos Estados Unidos já estava atingindo a capacidade máxima. Supondo que tudo esteja funcionando nos conformes em 2023, ainda estaremos com volume máximo de 12 BCF por dia, que eu acho que é cúbicos, alguma coisa disso aqui, né? Bilhões de pés cúbicos. Supondo que tudo esteja funcionando, supondo que tudo esteja tudo esteja no funcionamento, nos conformes, em 2023 ainda estaremos com volume máximo de 12 bilhões de cúbicos, né, por dia. Bilhões de pés cúbicos. Bilhões de pés cúbicos, que é 12 BCF por dia. Não há nenhum novo projeto no curto prazo que possa aumentar substancialmente. Não há nenhum novo projeto no curto prazo que possa aumentar substancialmente nossas exportações de gás natural. A capacidade existente está em boa medida vinculada
a contratos de longo prazo com nações não europeias e a próxima rodada de construção de infraestrutura de exportação não deve estar pronta até 2024, ou até mesmo depois. Ainda assim, Kim aponta que não haveria capacidade suficiente para abastecer a Europa. Metas climáticas deixadas de lado. Gases provenientes dos Estados Unidos também provocam oposição de ambientalistas. Grupos de defesa do clima argumentam que a expansão da infraestrutura do gás natural necessária para aumentar as exportações significa abandonar as metas de redução das emissões de combustíveis fósseis. Uma grande preocupação é que as empresas exportadoras de gás natural estão usando a crise energética da Europa como desculpa para tentar apressar o licenciamento para a construção de novos terminais de exportação e também evitar leis de poluição do ar. Os ativistas apontam que o gás natural é responsável por 1/3 das emissões de carbono nos Estados Unidos e quase metade das do metano. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU rotula o metano um gás de efeito estufa especialmente potente liberado pelo processo de fracking, como um dos grandes vilões da crise climática. Gás metano, né? Quer dizer, não é nem o CO2, é o gás metano aqui. É um gás, parece que esse gás tem ligação com a agricultura também, né? Por isso que eles querem limitar a agricultura, né? As vacas, né? Principalmente a relação com, isso parece que tem relação com as vacas, né? Além disso, pesquisas mostram que os processos de extração e liquefação de gás natural podem ser extremamente perigosos e poluentes. Além do metano, o fracking pode liberar produtos químicos cancerígenos e nocivos no ambiente ao redor das instalações. O processo de liquefação também está sujeito a incêndios e explosões, como se viu nas instalações do Freeport, no Texas. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Ele está falando que a explosão no terminal Freeport é um exemplo de por que tudo isso é perigoso. Estamos assustados, poderia ter sido muito pior. Apesar dos riscos climáticos, a União Europeia passou a incluir o gás natural em sua lista de energias sustentáveis e os exportadores de gás dos Estados Unidos assinaram muitos contratos para atender parte da demanda europeia. De acordo com Kim, houve uma mudança nas prioridades energéticas da Europa. A transição energética costumava ser o tema dominante, mas agora a segurança energética entrou em cena para substituí-la. Schneider avalia que a Europa poderia buscar um caminho mais limpo, investindo mais fortemente em energia renovável, por exemplo. Mas ele não cita qual, né? As novas instalações de exportação de gás natural dos Estados Unidos não ajudariam a situação por mais... As novas instalações de exportação de gás natural nos Estados Unidos não ajudariam a situação por mais 3 anos, disse, acrescentando que a Europa poderia usar esta crise para implementar a transição para combustíveis mais sustentáveis. Quais? Será que ele está falando da energia nuclear, por exemplo? Quais? Energia elétrica? Quer dizer, vai pagar mais caro de qualquer jeito. Energia elétrica é caríssima também. Energia elétrica não, energia solar, desculpem. É que assim, a gente imagina, por exemplo, que os carros, né, que eles querem mudar, os carros, né, eles não vão ser mais a combustão e serão a energia elétrica, né? Mas de qualquer forma, uma conclusão que podemos tirar tudo disso. Estados Unidos, como sempre, muito favorecido por guerras, lucram muito com guerras, é até engraçado que os Estados Unidos se favorece muito com essas guerras, né? O Biden está ainda muito mal, né, nas avaliações, mas estava ainda pior. Obviamente, essa questão do combustível e gasolina subindo os preços, isso é terrível, né, porque é a culpa dele, porque ele ficou provocando a Rússia esse tempo todo. E a Rússia atacou a Ucrânia, porque eles já tinham sido sancionados antes deles atacarem a Ucrânia, pelos Estados Unidos mesmo. E é isso, é uma questão energética, é uma crise energética muito grande. O Brasil não está passando muito por esse perrengue, porque está comprando, se eu não me engano,
gás da Rússia. Bolsonaro disse que não tem como, e não tem como mesmo o Brasil aderir a essas campanhas de sanções, porque o Brasil não tem, óbvio, é um país em desenvolvimento, não tem como realmente ficar sancionando país nenhum, ficar se enfiando em problema alheio de países alheios, né? E a Europa está pagando o preço de toda essa frouxice nos últimos anos, né? Ficou sendo dependente da Rússia, dependente da Rússia, dependente da Rússia, a Rússia foi lá e aqui. Eu já fiz outros vídeos falando a respeito disso, como a Rússia se aproveitou muito dessa situação também, e eles obviamente são espertos, eles sabiam que isso ia afetar a Europa também. E eles cortaram o gás da Europa, não é a Europa que cortou o gás, eles é que cortaram o gás para a Europa. Porque a Europa precisava do gás. E o inverno vem chegando, então as coisas tendem a piorar. Se a demanda não for cumprida em relação ao abastecimento de gás natural para a Europa, muitos europeus vão sofrer as consequências. E aquilo, é sempre culpa do governo, que coloca os seus cidadãos nativos em segundo plano e querem fazer todas essas bizarrices aí de sanções, de quebra de contratos, aí depois querem culpar o outro país, sendo que foram eles mesmos que fizeram esse tipo de coisa. Né? Eles é que escolheram boicotar a Rússia. Né? É óbvio, a situação na guerra na Ucrânia é grave, sim. Mas, gente, a Europa tem que ser independente primeiro. E eles não pensaram nessa situação? A Ucrânia já tinha sido invadida em 2014, se eu não me engano. A Crimeia já estava sob domínio russo. Eles não pensaram que a Rússia podia invadir a Ucrânia a qualquer tempo. Já estava desde 2014. A Rússia já tinha anexado a Crimeia lá atrás e ninguém fez nada. Ninguém pensou, olha, daqui para frente a Rússia pode invadir a Ucrânia e a gente pode pagar o preço. Mas por que eles não pensaram nisso? Porque o Trump tinha relações positivas com a Rússia. Então a Rússia não sentia necessidade de invadir mais da Ucrânia, porque senão, obviamente isso ia gerar um conflito ali entre Putin e Trump, né? Uma relação pacífica. Na verdade, a Rússia só esperou o Trump sair e falou, olha, vocês vão continuar nos ameaçando, vamos invadir então a Ucrânia. E ninguém na Europa pensou nisso, ninguém na Europa pensou, olha, a Rússia pode fazer isso em algum momento. Ninguém buscou uma prevenção ou mudar certas coisas, não. Sempre com essa agenda green, e agora não tem choro, ou é isso, ou é racionamento, ou vão morrer de frio. É isso. A conclusão é que os ecochatos estão desesperados, mas é isso, são ecochatos. Toda essa palhaçada de aquecimento global, de mudança climática. E quem paga a conta é o povo. Como sempre, o povo está pagando pelos aumentos absurdos do gás e do combustível, de energia. Vai chegar um momento que os próprios cidadãos europeus não vão mais apoiar a guerra. Não vão mais apoiar a Ucrânia na guerra. Porque vão pensar, pô, mas a gente também está sofrendo, e aí? Vamos botar um fim nisso. E esse é o ponto principal. Então é isso, gente. Um abraço, curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, por favor. Compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço. Obrigado, gente, pela atenção.